Oi, tudo bem? Meu nome é Lidiane e nós estamos seguindo na correção do ITA 2024 na parte de língua inglesa. Estamos já na questão número 30. Eu venho dando essa dica em todas as questões que estou corrigindo, mas eu sempre falo: inicie pela leitura do enunciado, não invista seu texto, seu tempo, né, lendo textos muito longos, porque às vezes você não precisa ler o texto. Mas, como para tudo, nem todas as regras funcionam. Aqui a gente tem uma pergunta de interpretação textual. Para interpretar o texto, a gente precisa ler o texto, né? Então, como que eu sei que é uma pergunta de interpretação textual? E a gente volta para os enunciados em língua inglesa. Engraçado, né? Que esses aqui que foram de gramática, eles foram, o enunciado foi em língua portuguesa. Então, aqui foi de gramática sobre os sufixos e prefixos, aqui foi de gramática sobre os conectivos, e agora que a gente voltou para a interpretação textual, ele volta ao enunciado em inglês. Então, assim, ele tá jogando o inglês aos poucos. Ano que vem é bem provável que tenha, assim, duas perguntas em português. O resto seja tudo em inglês. Porque ele tá preparando o terreno para que, né, talvez, uma probabilidade, isso aconteça em 100% da prova. Agora, a gente tem aqui, né? According to the information about the two books presented in the fourth and fifth paragraphs. Então, ele está perguntando qual é a informação presente tanto no quarto quanto no quinto parágrafo. Teve uma aula de revisão com os alunos do Catálise em que eu falei para eles, lembrei, tinha uma fração que era assim, ó, era 1/3. Então, era assim, 1/3, né? E daí, em inglês, o primeiro número é ordinal. Não, o primeiro número é cardinal e o segundo é ordinal quando a gente fala de fração. E daí eu falei para os meus alunos: olha, estudem os números. Por mais que pareça uma coisa boba, às vezes a gente se perde por causa do nome de um número. Então, assim, se você não sabe que fourth é relacionado ao quarto e fifth é relacionado ao quinto, porque às vezes você vai pensar, não, tá errado, é fiveth. Não, é fifth, ok? Termina com TH e muda para fifth. O único número que tem o F, o que tem o five no nome é o 5 mesmo, porque o 15, o 50, eles mudam, 15, 50, o quinto ele muda, fifth, então tem que saber os números, tá? Então tá, descobrimos o que a gente tem que fazer. Buscar a informação dos livros presentes no quarto e quinto parágrafos. Daí aqui ele dá, né? Both books concentrate on the lawless character of the sertanejo. Então ele tá falando que ambos os livros concentram on the lawless. Então ele tá falando que é o personagem sem regras, sem leis, né? Também pode ser compreendido como o personagem desconstruído. One of the book blames the sertanejo for the War of Canudos and the other compares the character to the American cowboy. Então, ele tá falando, bom, a gente já sabe que no quinto e no quarto e no quinto parágrafo são dois livros que estão sendo apresentados. Então, ele fala, um deles está falando, está culpando o sertanejo pela Guerra dos Canudos e o outro está comparando o personagem principal do livro, né, ao cowboy americano, já que eles estão traduzindo sertanejo como cowboy, né? Both books present the landscape of the sertão as an idyllic genesis of the world. Então, ele está falando que ambos os livros apresentam a paisagem do sertão. Em alguns momentos, eles chamam sertão como backwoods, né? And idyllic. Idyllic é uma coisa muito maravilhosa. Um, Genesis of the World. E one of the books is more creative, while the other is a more fact-based journalistic account. Então ele tá perguntando se é isso, né? Um dos livros é mais abstrato, enquanto outros têm fatos baseados em questões jornalísticas. E both books consider Antônio Conselheiro as a spiritual leader, a prophet and even a saint. Então ele tá falando que ambos os livros consideram o Antônio Conselheiro como um líder espiritual, um profeta e até mesmo um santo. Agora a gente tem que voltar
no fifth e no fourth paragraph, para poder ler. Aqui a gente não consegue fugir de ler o texto, mas a gente já sabe que a gente tem que ler uma parte específica, né? Aqui, ó, o quarto e o quinto parágrafo, se eu não me engano, são os últimos. Ah, vou ter que contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. É isso aí mesmo. Aqui, ó. I invite readers to travel into the interior of Bahia, many hours by car from Salvador to the region known as the Sertão, whose name translates loosely to backwoods. Two books can also transport you there, and they are sides of the same story. Backlands, The Canudos Campaign by Euclides da Cunha, and The War of the End of the World by Mário Vargas Llosa. Aqui ele tá falando, né? Desde o começo do texto, ele fala que ele é uma pessoa que só descobriu as qualidades do lugar que ele morava depois que ele saiu de lá. Então, ele pretende que, através da literatura, ele apresente o lugar para outras pessoas. E a gente até já descobriu em outro enunciado, em outra questão, que ele está apresentando isso para pessoas fora do nosso país, né? Que não são leitores de língua portuguesa. Aqui ele continua. Backlands is one of the most important works in the history of Brazilian literature. It's a journalistic telling that introduces us not only the brutal war of Canudos, but also the intriguing landscape of the Sertão, a place so full of contractions. In his writing, One of the Conflict, Da Cunha tells the story of the genesis of the tough sertanejo, a mythic Comboyesque figure of the drought-stricken, lawless interior. The War of the End of the World is an essential epic that amplifies the narrative of the Backlands, bringing a more imaginative, creative aspect of the story of Antônio Conselheiro, the spiritual leader of a rebellion and one of the multitude that followed him to their deaths. Então, tá falando que várias pessoas morreram, né? Meu Deus, porque seguiram esse cara aqui, o Antônio Conselheiro. Bom, então ele não dava conselhos muito bons, né? Aqui, ó, vamos focar no enunciado. Então, os dois books, eles se concentram no personagem do sertanejo, né? Não, um dos livros falou sobre o Lawless e que não era nem o sertanejo, era sobre o local. Então, não pode ser a letra A. A letter B. One of the books blames the sertanejo for the war and the other compares the character to the American cowboy. Então, não está culpando os sertanejos pela guerra e o outro também não está estabelecendo uma comparação. Ah, mas eu já li o livro e eu sei que compara. Mas ele não está perguntando de acordo com a literatura, o livro. Ele está falando de acordo com a informação presented in the fourth and fifth paragraphs. Então, se você lê um livro, é um ponto extra para você. Mas essa informação aqui, que pode ser a respeito do livro, não está presente no texto. Então, não é a letra B, tá? Both books present the landscape of the Sertão as an idyllic genesis of the world. Então, não. Um dos livros apresenta a imagem do sertão como uma coisa maravilhosa, né? E enquanto o outro tá falando sobre a guerra. E a guerra não tem uma imagem muito bonita, né? A guerra não é bonita. Então, aqui é a letra C. Também não é. One of the books is more creative, while the other is a more fact-based journalistic account. Sim, enquanto um tá falando sobre as paisagens, sobre a construção do personagem, tem toda uma história, né, do cara que é o Antônio Conselheiro, o outro, ele tá falando sobre a Guerra dos Canudos, como é que isso foi, como afetou as pessoas. Então, um é mais criativo, porque ele é um livro mais puxado para ficção, enquanto o outro é um texto mais jornalístico, porque ele está se baseando em fatos. Mas por que não pode ser a letra E, né? Both books consider Antônio Conselheiro as spiritual leader, bababá. Porque não são nos dois. Olha a palavra both, como é importante. Ela apareceu em 3 alternativas, né? Se você não considera, se você não sabe o que quer dizer a palavra both, você já poderia estar se enganando em achar que essa poderia ser a resposta correta, né?
Então, não são nos dois livros, é apenas em um que aparece o Antônio Conselheiro como líder espiritual. E não falou também que considerava um prophet and even a saint. Isso daí é opinião pessoal de quem já leu o livro. Até porque o cara levou um monte de gente a se matar, então eu não acredito que seja santo, né? Mas de acordo com a visão de cada pessoa, isso pode variar. Mas ele não são nos dois, é apenas em um, tá bom? Então, por isso que ficamos com a alternativa D. E essa daqui eu considerei, deixa eu ver, ela estava no nível fácil. Você precisava encontrar a parte que ele fala isso no texto, que é nessa parte aqui, né? Só deixar provando para vocês que melhor do que os argumentos são os fatos, né? Então ele fala, ó, que primeiro ele é uma essential epic that amplifies the narrative of Black lands. E daí trazendo uma narrativa mais criativa, mais imaginativa da história do Antônio Conselheiro, enquanto o outro, né, The Brutal War of Canudos. E ele até fala, ó, but it's a journalistic telling that introduces us not only to the brutal war of Canudos, but also to the intriguing landscape of the sertão. Então, tá, um é fato e o outro é mais uma coisa mais irreal, tá? Vamos colocar assim. E é isso aí.